Shalom, shalom, povo de Deus. Vamos para a nossa 17ª aula a respeito de prosperidade bíblica. Gostaria de estar colocando mais vídeos, né? Mas o Espírito Santo tem que me revelar cada uma das suas vontades. Então eu fico aguardando até que Ele manda e aí sim eu obedeço. Gostaria de que você não escutasse só o começo. Presta atenção em tudo que vai ser falado aqui, porque o Senhor acabou de me falar e está tudo fresco. Queridos, eu tenho visto cristãos, tá? Às vezes na mesma igreja, e eles estão, uns prosperando, outros padecendo. Amém? Isso é um condicionamento. Deus falava comigo que é tão importante esse passo, talvez mais que todos os outros. E poucas pessoas têm se apropriado das bênçãos do Senhor por não observarem seus estatutos. Amém? Eu já vi pessoas com certas necessidades chegarem para mim, muitos casos. Apóstolo, estou com debilidade aqui, como é que eu faço? Eu não estou falando isso, por favor, para uma pessoa ou duas. Eu estou falando isso para milhares de pessoas. É assim, vai continuar sendo, gostando você ou não, gostando eu ou não, não é invenção humana, isso é palavra de Deus, vem desde Abraão até agora, e eu quero que você entenda, eu já, de maneira emotiva, por emoção, ajudei pessoas e entrei na prova, mas a mais épica delas é a apóstola Nilcélia ter uma vez visto uma pessoa com dificuldades, tá? Uma parente próxima, e aquela pessoa com muita dificuldade, a Nilcélia falou assim, eu vou dividir o que eu tenho com você. Falou aí, pegou a embalagem, dividiu arroz, dividiu comida, dividiu várias coisas, e tentou ir lá e ajudar aquela pessoa. Aquela pessoa estava até com a luz cortada, estava até com a água atrasada, mas a luz estava cortada. E a Nilcélia fez aquilo tudo de bom coração. Eu quero dar um ensino para vocês, não de um caso ou outro, porque o Espírito Santo falou comigo, tá? Então eu quero estar dizendo para você aqui realmente o que ele falou. A apóstola Nilcélia naquela época, ela ajudou aquela pessoa e no dia seguinte cortaram a sua luz por engano, estando pago. E ela foi falar com Deus, Senhor, eu fiz uma boa ação e eu não fui correspondida, né? Dividi o que eu tinha. Afinal de contas, nós não devemos socorrer as pessoas? Nem sempre. A pessoa que é espiritual é movida pelo Espírito. E o que acontece? Tem pessoas, assim como diz lá em Provérbios, que Deus educa, que Deus repreende o filho que ama, tá? Assim, queridos, é nas nossas vidas. Tem pessoas que Deus está tratando, alinhando, não quer obedecer. O que Deus faz? Deus dá lições. Deus coloca a gente em situações. Ah, apóstolo, mas é assim com todo mundo? Acabei de dizer para você que isso se discerne espiritualmente. Então vamos lá. O que aconteceu com a Nilcélia? Ela foi lá e estava bem, obedecendo a Deus, tentando agradar o Pai, e fez um ato de caridade e acabou entrando na prova porque não perguntou para o Espírito. Quem estava com as mãos sobre aquela casa era o Senhor, fazendo com que uma filha amada, é por amor que Deus faz essas coisas, Deus repreende o filho que ama. Deus estava colocando uma pessoa no seu lugar, ensinando, faça assim, faça assado. Você que é pai, você que é mãe, quando seu filho anda fora, né, do caminho que você quer, diz na Bíblia que tem que ser educado até com vara, amém? Porque depois a criança não vai pegar aquele caminho de desastre, de morte, amém? O que diz a Bíblia? Que o pai também deve educar o filho que ama, para que ele seja educado no começo, para não estar atrás das grades no futuro, para não pegar um caminho errado. E assim Deus faz com a gente. Deus tem mandamentos, Deus tem para nós estatutos, Deus tem caminhos, Deus tem a sua justiça, e às vezes nós não queremos receber, né? E eu estou fazendo a campanha de prosperidade financeira, e o maior lugar na Bíblia onde devoradores vêm comer o que você tem
Você vai ter surpresas com coisas que vão estragar, surpresas, sabe, de última hora, bênçãos que estavam chegando e não chegaram. E quem foi isso? Quem fez isso? Foi Deus? Quem que veio para roubar, matar e destruir? Como nós conseguimos nos livrar disso? O que adianta você ter seguro de carro, seguro da casa, seguro de tantas coisas, aí o inimigo vai e entra na tua casa com 30%, 40% que você ganha ele rouba através de medicamentos, ele rouba através de furtos, ele rouba através de diversas coisas, não que todas estejam relacionadas a isso, amém? Mas o inimigo veio para roubar, matar e destruir, e nós temos que estar repreendendo ele. Como a Bíblia pede para a gente repreender? Presta atenção, não escuta só o começo não. Aqui o Senhor falou para mim que existe a bênção do dízimo para proteger os nossos devoradores. Tem gente que devolve o dízimo, não é pagar o dízimo, é devolver. Devolve com alegria, fala, Senhor, o Senhor me dá tantas coisas, o Senhor me abençoa, o Senhor ouve minhas orações, o Senhor me livra do laço do passarinheiro, da seta de morte que anda ao meio-dia, não é? As bênçãos do Salmo 23, mas daí na hora de repreender, ela não quer repreender. Ela quer que só Deus faça a parte dela. Ela não tem um sócio, ela não tem o favor de Deus, por quê? Ela vai lá e rouba o Senhor no mandamento. O inimigo vai e coloca impostos, coloca coisas caras, você é obrigado a pagar. E Deus não, te dá o livre-arbítrio para você fazer, devolver o dízimo como você quer. Amém? Se você quer, você devolve. Se não quer, não devolve. Não é obrigatório, mas é mandamento. Se a gente quer desfrutar das bênçãos de Deus, da riqueza de Deus, Ele é dono do ouro e é dono da prata. Como é que você faz? Amém? Aqui diz assim, ó, Malaquias 3:10. Não vou falar sobre isso não, só sobre isso não. Mas ouça, o Senhor nos deu o mandamento de pagar o dízimo. Por sua vez, Ele promete abrir as janelas do céu. Já experimentou as janelas do céu abertas sobre a sua vida? Ah, não, estou com dificuldade financeira, após pessoas vêm aqui e querem uma oração que vai destravar tudo. Primeira pergunta minha para ela, pelo Espírito, não carnal. Está devolvendo o dízimo? Ah, não estou, às vezes pessoalmente, mas há quanto tempo você vem fazendo isso? Porque você tem isso como conduta, se tem o favor de Deus em alto nível. Não tem, às vezes você vai ajudar uma pessoa que está ali, Deus tratando, Deus educando, e quem foi pôr a mão? Foi bênção de Deus? Não. Por quê? Porque você não foi espiritual. Às vezes Deus está ensinando para a pessoa, não coma as sementes, coma apenas o pão, as sementes devem ser plantadas, e a pessoa não esquece, ela quer ser espiritual, ela quer ter dons, e ela pula isso. E ela não recebe as bênçãos do dízimo. E ó que não são só do Novo Velho Testamento, também são do Novo, não é nada novo isso, começa lá em Abraão, amém? Lembra Deus falando lá em Gênesis, ainda antes de tudo, falando, lá em Adão, Deus falando, ei, de todas as árvores vocês podem comer, mas tem a árvore do conhecimento, a árvore da vida, você não pode comer daquele fruto. O que veio o inimigo fazer? Vai lá comer daquela que Deus falou que não pode. A Bíblia é um manual para a gente. Tudo tem um porquê. Não tem uma mentira sequer lá dentro. E aí o que acontece? Aqui diz, por sua vez, Deus promete abrir as janelas do céu e derramar sobre nós bênçãos tal até que não haja lugar suficiente para recolhermos. Malaquias 3:10. Suas bênçãos, porém, vêm do modo de Deus, tá? Do seu próprio modo e no seu próprio tempo. Tem gente que quer dizimar uma vez e quer que venha tudo o que está atrasado. O que está atrasado, às vezes, é tudo que você está devendo nos céus. Tá bem? A Bíblia diz que o cristão não dizimista guarda seu salário num saco furado. Ouça isso. Para um carro começar a andar para frente, se ele estiver rápido de ré, o melhor lugar para ele estar, tá, antes de andar para frente, é primeiro parar de andar para trás. Engatar primeiro e aí sim ganhando velocidade. Com dízimo é assim. O povo quer prosperar de tudo quanto é jeito, quer arrumar um caminho, ou pega às vezes uma pessoa ou outra que não aceita os mandamentos de Deus, põe lá na internet que dízimo é isso, o dízimo é aquilo. Queridos, o dízimo é para ser devolvido, tá? Para que haja comida no templo. Amém? Se tem uma organização que mantém a ética, a moral, as coisas certas, todas as constituições de todos os países são embasados nas leis de Deus. Não matarás, não adulterarás, não
não terás falso testemunho, e aí por diante. Mas daí as pessoas querem dar um jeitinho. Sabe um jeitinho? Não, vamos dar um jeitinho que daí a gente consegue driblar o Senhor, driblar as suas leis, né? E aí nós vamos enganar a Deus. O que diz aqui, queridos? Colocar o salário num saco furado. Aí reclama do salário, reclama do chefe, põe a culpa em qualquer pessoa, menos traz para si mesmo, tá bem? Eu coloquei várias coisas aqui. Tudo o que ganha, perde. Recebe o salário no dia, no outro já não tem mais nada. Vive sendo roubado. Quer dizer, ele rouba a Deus e fica sendo roubado. Tá? Planta muito e colhe pouco, porque lhe falta a bênção da proteção material, que é o dízimo. Às vezes o teu salário não é grande mesmo, mas Deus protege ele e ele dura até o final do mês. Nada falta na sua casa. Você vive bem, vive satisfeito, vive completo, porque quem te abençoa é o Senhor. Amém? Aqui diz aqui, ó, semeais muito e recolheis pouco, comeis, porém, não vos fartais. Imagina, você come, mas está sempre com fome. Bebeis e não saciais. Vestivos, porém, ninguém se aquece. E o que recebe seu salário, coloca num saco furado. Ageu 1:6. Para que essa aula não fique muito extensa, eu vou ter que pular os versículos que eu peguei, senão nós vamos fazer essa aula aqui e ficar de horas. Eu tenho estudado a respeito de prosperidade bíblica. Tem gente que pede cobertura para ver se muda e não muda, porque ela não pratica. A nossa cobertura, quando pega o dízimo, ora a Deus, clama, decreta libertação na sua casa, decreta portas abertas, as janelas do céu, bênção transbordando, multiplicação, prosperidade. Você vai falar, não, eu não creio nisso. Não tem problema você que não crê. Você só não vai experimentar das bênçãos. A gente vai e usa a palavra de Deus para curar, e toda cobertura começa a curar. Todo mundo começa a curar. Aí tem aquela pessoa que fala, eu acho que não vai dar esse mês, eu vou enganar a Deus. Aí não tem a proteção. Aí fica pior. Aí começa com cheque especial, cartão de crédito, empresta esqueci o nome da pessoa, do agiota, amém? Que é até pecado, amém? A pessoa fazia agiotagem na Bíblia. E aí ela começa a se envolver nessa bola de neve, não acaba nunca. Tem pessoas que matam para receber dinheiro, amém? Então aqui vamos lá. Existe uma legião de demônios, de espíritos devoradores, que não saem com oração, e nem com correntes e campanhas. Só a bênção do dízimo é capaz de proteger o que você ganha e todos os seus bens materiais do ataque desses espíritos terríveis. Quais são essas falanges, apóstolo? Você conhece? Eu fui roubado por mais de 10 anos. Amém? Quando eu entendi, acabou. Amém? Alguma coisinha outra que passa, eu observo, falo, opa, na minha casa é proibido queimarem equipamentos, bater carros, não temos seguro de nada, nosso seguro é o dízimo, e bem mais barato, amém? Que qualquer outro seguro. A nossa confiança está no Senhor, amém? Que eu lembre, as últimas percas nossas foi 2 pichações que fizeram em volta da base, que a gente anda em extrema batalha espiritual, extrema por estar treinando líderes, amém? Extrema, eles picham o nome do principado, atrás da base, do lado, a gente fala e pinta de novo. Tem pessoas que falaram, coloquem câmeras, falaram, nós vamos continuar orando, é dos males o menor, se de todos eles é uma pichação, nós estamos bem. Escuta isso. Esses demônios não atacam você, eles atacam o que você tem. São demônios que atacam diretamente com miséria, escassez, pobreza na sua vida. Amém? Eles estragam equipamentos, eles trazem prejuízos, eles provocam acidentes, batidas de veículos, fazem sua roupa nova ser queimada por quem passa. Esses espíritos fazem desaparecer da sua casa roupas, objetos de valor. Está achando isso brincadeira? Está achando que toda vez que você se aprofunda na palavra de Deus, não acontecem batismos com o Espírito Santo, bênçãos, curas, sempre algo extraordinário, algo sobrenatural? Aquele que é espiritual discerne essas coisas, ele percebe, falou, o inimigo está me atacando aqui.
Eu lembro de uma pessoa que estava construindo uma casa, ela ficou anos e não acabava a casa. E trocava de pedreiro, punha a culpa no pedreiro. Eu falei, se você dizimar, começar a dizimar, você termina a sua casa. A pessoa ficou brava comigo, mas depois levou em consideração e fez. Ela falou e começou a dizimar. No 3º mês ela terminou a casa toda. Vendeu a casa por um alto preço, comprou a melhor. Amém? Mas eu tenho um monte de testemunhos para dar. Eu fui uma pessoa que fiquei orando muito tempo, perguntando para Deus, por que eu não prospero? A resposta foi a mesma. Porque você não usa a minha palavra. Você está transgredindo meus mandamentos, meus estatutos, e quer prosperidade, quer riqueza. A pessoa pede uma casa para Deus e vai no altar ali e coloca resto no altar. Um filho, Caim e Abel. Caim e Abel. Um foi lá e colocou umas berinjelas sujas lá, umas abobrinhas, suja de terra, falou, Deus, está aí a minha oferta. Deus recusou a oferta de Caim, entre Caim e Abel. Veio outro, pegou as melhores partes do melhor novilho. Diz na Bíblia que a gente não pode nem pegar um novilho manco, doente, amém? Para lá ofertar a Deus. Aí pegou as melhores partes, deve ter enfeitado, entregou com... A pessoa que tem esse coração de devolver para Deus, Deus foi lá e deu do rebanho todo para ele. Ele foi lá e pegou o melhor novilho, pegou as melhores partes, quer dizer, deve ter pego a picanha, o contrafilé, o alcatra, colocou tudo numa bandeja, entregou para Deus, deve ter decorado com as alface, uma salsinha, cebolinha. Eu imagino assim, porque um entregou de qualquer maneira e o outro entregou o melhor que tinha. Queridos, Deus recusa qualquer coisa. Se Deus dá o melhor para você, por que você dá o pior para Deus? E por que você espera dele prosperidade? Por que você ora querendo? Coloca a tua vida no altar. Começa a fazer isso direito. Está em tempo de você pedir perdão para Deus, pegar o teu dízimo e falar, Pai, eu consagro a Ti a 10ª parte do que eu recebi, dos meus ganhos. O que diz lá em Provérbios? Honre a Deus com as suas primícias, com os primeiros frutos da tua colheita, com os primeiros frutos do teu rebanho, e os teus barris transbordarão de vinho, que o vinho aqui simboliza a prosperidade, a alegria, e os seus celeiros transbordarão de trigo. Então é assim a palavra de Deus. Não quer viver, vive da maneira que os pagãos vivem, que não conhecem a Deus, mas você conhece a Deus e não faz, e está querendo uma vida melhor, está em tempo de você mudar. Os mais espirituais, os mais espertos não deixam passar. E têm seus bens protegidos e conseguem prosperar. Antes de você prosperar, você primeiro tem que parar de andar para trás. Tem que lá separar. É pouco, não tem muito no dízimo, é 10%, é uma porcentagem. Então Jesus estava sentado do lado do gasofilácio e viu uma mulher entregar uma moedinha, falou, entregou mais que todos. Amém? Jesus está observando isso nos nossos dias. Tá bem? Eu vou continuar aqui para você, Gafanhoto na Bíblia é uma praga que quando ataca leva a pessoa à miséria total. Espíritos de tranca tudo, tranca a rua, Exu do Lodo, Maria Mulambo e alguns outros. São falanges de demônios, não é um demônio, são vários. E eles trabalham com legalidade. Quando você passa o mês, não entrega o dízimo, eles vêm tocar no que é seu. E aí fecham portas, eles têm legalidade. Deus não pode ir lá e segurar eles, que eles falam, opa, está na tua palavra, Deus, o Senhor é como juiz, o Senhor não pode ir contra a tua palavra, e Deus faz o quê? Se entristece e permite, fala até para os seus anjos, deixa eles tocar, porque o meu servo está me roubando, minha serva está me roubando, e aí você quer prosperar, amém? Eles conseguem levar a pessoa para a ruína, mesmo se ela estiver na igreja. A única força que protege você dos ataques é a bênção do dízimo. Eu lembro de casais que chegaram aqui desesperados. Nós dois estamos desempregados, filho para cuidar, pai doente. Contaram um monte, eu nem deixei acabar a conversa. Por quê? Insensibilidade? Não. Eu já olhei para a cara dos dois e falei assim, há quanto tempo vocês não diziam? Um olhou para a cara do outro assim, nem responderam. Nem sabemos quanto tempo. E aí quer que tudo esteja bem. Área física, saúde, casamento, vida emocional, o casamento vai sendo destruído. O inimigo não vem para pegar só aquilo que é material. Ele vai atacar todas as áreas. Ele não sabe pegar só no material. Ele vai atacar tudo. Todas as áreas que estiverem já
estabilizadas, tá? Vai atacar no físico, no emocional, no financeiro e no espiritual. Amém, queridos? Vamos ver aqui mais um pedacinho que eu já vou terminar. Ouça, porque veio do trono, foi me revelado. Amém? Desde os dias de vossos pais, vocês desviaram dos meus estatutos e não os guardaram. Tornem-se para mim e eu tornarei para vocês, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizem, como nós vamos nos tornar? Roubará o homem a Deus? Todavia vocês estão me roubando. E dizem, que te roubamos? E o Senhor diz, nos dízimos e nas ofertas. Com maldição vocês são amaldiçoados. Então você está procurando bênção, está vendo maldição. É Bíblia, vai discutir com Deus, vai escutar um ser humano que colocou na internet lá, eu não creio, eu não faço, e dane-se. Vai ver como é que está a vida dele. Né? Então o que diz aqui? Com maldição sois amaldiçoados, porque estão me roubando. Tá? Trazeis os dízimos à casa do tesouro, para que seja mantida a minha casa. Eu quero te perguntar, como é que as igrejas são mantidas? Tire o dízimo das igrejas completamente, elas têm que fechar. Elas vivem por causa disso. Aí Deus separa, amém? Costuma separar um casal e depois os obreiros, para ficar na obra tempo integral, para eles buscarem o Senhor e trazer do céu, e ter dons dentro da igreja, ter cura, ter libertação, ter batismo, ter cura interior, ter libertação de vícios, e aí por diante. Aí, se o pastor e a pastora ficam trabalhando, eles chegam na igreja e não tem nada para entregar, porque não buscaram, não visitaram o órfão, a viúva, não visitaram as pessoas, não aconselharam. Então existe uma obrigação sobre quem vive do templo, e está cuidando, indo atrás, que é um pronto-socorro. As igrejas são pronto-socorro. Aí você não faz a sua parte, que Deus te deu uma empresa, um negócio, um salário, um emprego, e Deus fala o quê? Eu já fiz o meu mecanismo, eu já fiz o meu modo, eu já fiz o meu jeito, mas vocês não estão querendo obedecer os meus estatutos. E aí, o que diz aqui? Traçam os dízimos à casa do tesouro, para que seja mantida a minha casa, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir a janela do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal, até que não haja lugar suficiente para vocês recolherem. Deus está falando de celeiros transbordando, barris transbordando, não poder guardar a colheita, quer dizer, comer, se fartar, ainda falar para o vizinho, falei, olha, toma aqui, toma lá. Hoje eu tive que ir acudir um amigo. Amém? Mas vamos lá. E por causa de vós vou repreender o devorador, diz o Senhor. Ele não destruirá os frutos da vossa terra, e a vossa vinha no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Queridos, o dízimo é o dom de Deus para você prosperar na vida profissional, financeira, física, emocional. Amém? Quando você entrega o dízimo num santuário, você está dizendo para Deus, eu sou fiel. Ah, mas a minha igreja não prospera. Não prospera porque você tem enviado maldição para dentro da igreja. Você, pastor, que não dizima. Você prega para o povo dizimar. Amém? E você não faz. Então, bem-vindo, tá? Ao estreito do Senhor. Está passando mal a tua igreja por quê? Porque você não cumpre. Você prega e não cumpre, Satanás olha para você e fala, tadinho. Ele conhece o Senhor, ele conhece a lei de Deus, mas ele não cumpre. Amém? Que você possa se alinhar no dia chamado hoje, não é amanhã. Satanás vai dizer, ih, baboseira. Você já viu Deus inspirar alguém com o seu espírito para escrever baboseira? Já viu Deus ir lá e escrever uma conduta para nós ilegal, satânica, maligna? Não, queridos. Deus tem o melhor para nós. O justo comerá o melhor dessa terra. Para você ser justo, você tem que dizimar. Ah, posso, mas eu não quero. Não tem problema. Continue a vida como está. Quer mudar tudo? Dobre o joelho, fala com o Espírito Santo, fala de hoje em diante. Amém?
eu vou dizimar. Tem gente que fala assim para Deus: não, o Senhor primeiro me abençoa e depois eu devolvo. Deus não trabalha assim. Ele diz: primeiro trazei o dízimo aos depósitos do templo. Aí, se você entregar e o pastor fizer qualquer coisa errada com o que você coloca no gasofilaço, que estava ali, mas está para lá, é Deus e a pessoa, você já foi abençoado. Se você entrega num lugar que o anjo da igreja, que é o líder, ele crê em prosperidade, ele ora para o teu dízimo, ele consagra, ele vai para o altar, ele ora, ele agradece, e ele fala: Deus, essa pessoa está impulsionando o teu reino, tua obra. Quem está aqui já deu mais caro. Os pastores, os líderes espirituais já deram mais caro, deram sua vida, se tornaram escravos. Eu te provo que nós somos escravos desse chamado. Amém? E tudo que se põe dentro da igreja é pago, amém, com dízimos, com ofertas. Não cai do céu, ninguém vende droga, ninguém faz trambique. E o mais lindo de tudo, Deus proíbe os líderes de terem esse trabalho secular. Porque se tiver no começo do ministério, que precisa, e eu trabalhei desde os 12 anos, gosto muito de trabalhar, eu acordo cedo, durmo tarde, trabalho em horários bem maiores que o normal, das 8 às 6, amém? O que o Senhor diz para nós? Vocês têm que estar orando, jejuando, pagando preço e lendo. Você acha que para ler livros, amém, é assim, fácil? A pessoa precisa de tempo para fazer todas as coisas. Aí deve ter uns 700 e pouco. A pilha aqui em cima para ler em 2, 3 meses. Todo livro novo. Amém? Então, meus queridos, Deus quer levar você para outros patamares, para novos lugares. Deus quer levar você em novas dimensões, mas Ele já colocou a sua lei. Amém? Desde as tribos, desde as tribos de Israel, sempre foi com modo, sempre foi com leis. Então, quer ser abençoado? Peça perdão para Deus por que ficou para trás, tá? E seja para você prosperar em nome de Jesus. Não tem outro caminho. Senão você põe no saco e o saco está furado. Deus te abençoe. Pense nisso. Tchau, tchau.